Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Vamos começar a nossa leitura. Hoje vai ser uma leitura um pouco maior do que habitualmente fazemos nas pregações. Vamos ler capítulo 1 a partir do verso 5. Hoje eu quero juntar duas histórias da Bíblia de dois personagens que são importantes na Escritura Sagrada em uma só pregação. Diz assim, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, do 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabete. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Elizabete era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E a tua esposa, Elizabete, te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei isto? Porque sou um homem velho, e minha esposa avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo. E o povo esperava por Zacarias, e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles, e perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para a sua própria casa. E depois daqueles dias, sua esposa Elizabete engravidou, e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria,
porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima Elizabete também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril, porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo se ausentou. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa, para uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabete. E aconteceu que, quando Elizabete ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Elizabete foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Criador e nosso grande sustentador, nós te damos graças, Senhor nosso Deus, e te louvamos em nome de Jesus Cristo, pelas tuas maravilhosas obras em nosso favor, pela tua mão poderosa que nos guarda, nos preserva, nos sustenta e nos dirige os passos. Te louvamos, Senhor Deus, por toda a bênção, por todo o poder do alto derramado sobre nós, mas de maneira muito especial, Senhor, nós te louvamos pelo Espírito Santo de Deus, que vive em nós e se move em nós e nos fortalece, e nos dá a fé necessária, edifica-nos e anda conosco todo o tempo. Nós te louvamos também pelo nosso bendito Senhor Jesus Cristo, que veio do céu, que nasceu de uma virgem, obra poderosa do Senhor Deus em favor do teu povo eleito. Para a remissão do nosso pecado, ele veio ao mundo. Para nos salvar, o Senhor Jesus veio ao mundo. E nós te louvamos, Senhor Deus, com muita alegria, pelo nosso bondoso e maravilhoso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Ajuda-nos nessa noite com a tua palavra, Senhor. Que o nosso coração se encha de alegria com a tua palavra. Fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa passagem fala de João Batista e fala de Jesus, fala de Elizabete, mãe de João Batista, e fala de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus. Fala também do anjo que levou essas maravilhosas notícias a essas duas mulheres, e também a Zacarias, o sacerdote, casado com Elizabete. E nós temos de fato coisas muito maravilhosas aqui para contar. Realmente são duas boas notícias ali. E eu gostaria de começar falando sobre a primeira delas, que é a notícia sobre o nascimento de João Batista. Antes de mais nada, irmãos, é necessário entender qual é a função de João Batista na história da redenção, na história da salvação. João Batista só existe por causa de Jesus Cristo, para Jesus Cristo. João Batista foi criado para a vinda de Jesus ao mundo. Por isso ele recebeu uma missão tão importante,
anunciada inclusive pelos profetas do passado. O profeta Isaías falou de João Batista. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, no seu livro, ele também fala sobre João Batista, a sua vinda ao mundo. E a missão de João Batista ao vir ao mundo não era outra senão preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele era um profeta que tinha a missão de vir ao mundo, começar a anunciar a chegada de Cristo, a chegada do grande Rei e Senhor. E é interessante porque a maneira como Deus planejou esses acontecimentos é de fato a maneira que lembra a majestade real. Na antiguidade, quando uma autoridade como um rei ou um imperador, ele se preparava para chegar numa determinada cidade ou num país estrangeiro, primeiro ele enviava os súditos na sua frente. Estes homens iam na frente anunciando que o rei estava chegando, preparando o caminho, observando o caminho e anunciando para as pessoas que o grande e poderoso rei estava se aproximando da cidade, estava chegando na cidade para abençoar aquela cidade. E foi exatamente esse o papel de João Batista. Ele foi criado para vir ao mundo anunciar a chegada do Senhor Jesus Cristo. Tem muitos contrastes, inclusive, entre João e Jesus. Muitos contrastes. Por exemplo, as pessoas achavam que João Batista era Jesus a princípio. És tu o Messias? Ele dizia, não sou eu o Messias. És tu o grande profeta que virá? Que era também o Messias, ele também era chamado de o grande profeta. E João dizia, não sou ele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz que prepara o caminho para ele. Mas eu não sou ele. É o que João sempre dizia na sua pregação. Mas veja que coisa interessante, irmãos. Os pais de João Batista, o texto diz que eles já eram velhos. Zacarias era um sacerdote idoso. E o texto também diz que Elizabeth, talvez nas suas Bíblias esteja Isabel. É isso mesmo? Pois esse é um erro da tradução. Isabel é um nome aportuguesado. Só está nas línguas hispânicas. Só está em português, nas traduções da Espanha e em algumas poucas traduções francesas. O nome é Elizabeth. E as primeiras traduções do Brasil vieram com Elizabeth. Depois perdeu, porque aportuguesaram o nome. Bem, tanto Zacarias quanto Elizabeth eram idosos, velhos. Isso lembra muito a história de Abraão e Sara, que Deus dá um filho a eles, anuncia a chegada de um filho. Deus diz a Abraão que ele será pai. Deus diz a Sara que ela será mãe. Sara tem 90 anos e além disso é estéril. A Bíblia também diz que Elizabeth é idosa, a idade dela não nos é passada, mas o texto diz que além de idosa, ela era uma mulher estéril. Ela nunca teve filhos, porque era estéril. Ela não poderia ter filhos. O fato de Elizabeth jamais ter engravidado, irmãos, não foi por causa de Zacarias. Não era um problema no seu marido, uma infertilidade do seu marido. Não era porque, por conta do destino cego, nunca deu certo de eles mantiverem relações nos dias exatos. Não era isso. Era porque, literalmente, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Mas aí o anjo Gabriel, diz o texto, vai até Zacarias e chega a Zacarias e começa a trazer uma revelação do Senhor, desde a eternidade preparada, de que ele seria pai e Elizabeth, sua esposa, seria mãe. A mulher estéril daria à luz um filho. Isso é muito grande, vocês não acham? Uma mulher velha e uma mulher, além disso, estéril, agora receber a notícia de que vai engravidar e que terá uma criança. Isso, irmãos, é por demais estranho.
Você, claro, vai dizer o seguinte: olha, eu conheço alguns casos assim, bíblicos, de mulheres que eram estéril e Deus abriu o ventre dessas mulheres para que elas engravidassem. Mas ainda assim, é preciso entender que o processo foi natural. Ela era casada, ela teve relações com seu marido e Deus tornou aquela mulher infértil numa mulher fértil. Então ela engravidou naturalmente depois que manteve relações com o seu esposo. E isso foi o que aconteceu aqui nessa história maravilhosa do nascimento de João Batista. Todas as coisas que Deus faz, irmãos, as coisas mais grandiosas, Ele faz de uma maneira tão espetacular que ele sai daquele lugar comum para fazer algo muito grande, algo grandioso. Assim, a chegada do profeta que anuncia, que tem a missão de anunciar a chegada do Senhor. Ele nasce de uma mulher estéril, de um pai velho e de uma mulher velha. Mas é obra de Deus, é obra miraculosa do Senhor. E veja que o anjo, quando começa a falar com Zacarias, ele começa então a falar sobre este filho que vai nascer. O texto diz o seguinte, vou apenas repetir para os irmãos essa última parte. Veja, verso 13, o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Elizabete te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. O anjo, ele começa nos lembrando algo muito interessante. Aquele homem velho, aquela mulher velha, oravam por um filho. Eles não tinham ainda perdido a esperança, ou pelo menos Zacarias havia clamado muito a Deus por um filho. E agora chega o anjo e disse: a tua oração foi ouvida, você será pai, Elizabete será mãe. Deus ouviu a oração daquele sacerdote, daquele homem de Deus. Então vem a notícia sobre o menino: porás o nome dele de João, é o que ele diz, e tu terás alegria e regozijo, muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor. Sabe que Jesus diz exatamente isso? De todos os filhos de mulher, ninguém é maior do que João. E o anjo está dizendo que João será grande à vista do Senhor. E o Senhor disse exatamente isso, que ele era o maior dos homens. Desde todos os homens, ninguém foi tão grande quanto João Batista. Mas tem mais. Perceba, irmãos, que a Escritura diz que muitos se alegrarão com o seu nascimento. Mais adiante, a Escritura também vai dizer que ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. No verso 16 diz que ele, João Batista, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Às vezes, nós diminuímos muito o ministério de João Batista, por causa do nome Batista que ele carrega, como se o ministério de João se resumisse apenas em praticar batismo, como se o ministério de João não fosse o ministério de pregação da palavra. Mas note, o anjo do Senhor, Gabriel, está dizendo para o pai do menino que vai nascer, que o filho dele virá ao mundo e trará muita alegria para as pessoas, alegrará o coração de muitos. Este menino, João Batista, será cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Não depois que nascer, não depois que vir ao mundo, mas já no ventre, gerado, sendo preparado pelo Senhor, ele já será cheio do Espírito Santo de Deus. E esse homem,
na sua pregação poderosa, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. João não apenas batizou, irmãos. João pregava o batismo do arrependimento, isto é, João pregava que para ser batizado era necessário o arrependimento dos seus pecados e crer no Senhor, crer no Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Ele pregava isso, ele pregava que o Cordeiro de Deus viria ao mundo e é o Salvador do mundo, e ele anunciava isso em Israel. E a pregação de João Batista, diz o anjo de Deus, que não pode mentir, foi exitosa e converteu muitos homens aos caminhos do Senhor. Então João não era só um batizador, João não era só um homem que estava ali cumprindo a missão de batizar, ele era um grande pregador da palavra, ele era um homem ungido por Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele trouxe alegria a muitos corações. O verso 17, o anjo diz também que ele andava no poder e no espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornando um povo preparado para o Senhor. Ele estava preparando um povo para o Senhor. Quando eu olho para esse recorte, esta notícia que o anjo Gabriel dá para Zacarias, irmãos, falando sobre esse filho que ainda vai nascer. Aliás, aqui é a anunciação. Elizabeth nem estava grávida. O anjo está dizendo que ela vai engravidar e que esse filho terá essas características aqui. Esta é a missão dele: pregar, converter o coração de muitos. Vai acontecer isso. Ele trará muita alegria. Parece que o anjo está falando de Cristo, não é? Parece que o anjo está falando do Senhor. Ele será grande, diz o anjo. Ele trará muita alegria. Ele será cheio do Espírito Santo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ele trará muitos de Israel de volta ao caminho do Senhor. Ele andará no poder e no espírito do profeta Elias, que é considerado entre os profetas a maior referência. É Elias que aparece representando os profetas quando Jesus Cristo na transfiguração está com seus apóstolos. Aparece Moisés representando a lei de Deus e Elias representando todos os profetas. Então, quando é dito que João Batista andará no espírito e no poder de Elias, está dizendo que ele será um grande profeta de Deus. Não é à toa que Jesus diz que ele é o maior, de fato, o maior dos profetas, o maior dos homens, o maior já nascido de mulher. Realmente, irmãos, notícias como essas são difíceis de acreditar. Às vezes eu fico pensando aqui, quando estou lendo essa passagem, em Zacarias. Zacarias deve ter imaginado: meu Deus, como pode? Porque, vamos lá, eu sou velho demais para ser pai, passei do tempo, a minha mulher também, muito velha para ser mãe, além disso é estéril, e agora eu estou recebendo a notícia que vou ser pai, minha mulher vai engravidar, e este que virá do ventre dela será um homem completamente ungido por Deus. Desde o ventre ele já será cheio do Espírito Santo. Ele trará os filhos de Israel de volta ao caminho do Senhor com a sua pregação. Não é fácil de acreditar nisso, irmãos. É por isso que ele começa a questionar o anjo: como eu saberei disso? Porque eu sou um homem velho, minha esposa avançada em idade. Então, nas palavras de Zacarias, nós não podemos inferir das suas palavras que ele não creu, porque o texto não diz isso. Quem diz é o anjo, e a verdade é que ele não creu mesmo, mas pelas palavras dele, simplesmente as palavras dele, nós não podemos dizer que ele não creu, ele só queria uma evidência. Maria também pediu uma evidência, mas o espírito de Maria foi diferente do espírito de Zacarias, porque o anjo diz que Zacarias não creu, ele duvidou,
Mas Maria não duvidou, ela creu. Apesar de pedir evidências, ela creu. As evidências eram para que ela entendesse. As evidências que Zacarias pede são de descrença. Se vocês observarem as duas evidências solicitadas, são praticamente iguais. São praticamente a mesma coisa que Zacarias pede, Maria pede. Só que Maria crê, o anjo diz. E Zacarias não crê, ele duvida ainda. Bem, aqui está João Batista, irmãos. O profeta que Deus prepara, um grande profeta, o maior dos profetas, que Deus prepara, envia ao mundo para anunciar a chegada daquele que é maior do que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja alguns pontos de contraste, porque a partir do verso 26, nós temos a anunciação do nascimento de Jesus. Se é extraordinário o nascimento de João Batista, tudo que o anjo diz a Zacarias, imagine quão mais extraordinário é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. O verso 30, o anjo disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Até aqui. O caso de Maria é bem diferente do caso de Zacarias e Elizabeth. Zacarias e Elizabeth eram velhos, Maria era uma mulher jovem. Ela não era uma mulher estéril também. Mas é bem diferente, irmãos, porque Maria era virgem. Maria não teve relação sexual. Não há como um ser humano nascer sem que haja a participação de um homem e uma mulher. Naturalmente, sem que haja relações sexuais. Eu sei que hoje, a ciência pode fazer uma mulher engravidar de maneira artificial, usando parte do produto masculino e levando esse produto, sem que haja um ato sexual, até o ventre da mulher e ali ela gerar de fato uma criança. Essa não é a maneira natural, é a maneira artificial. Ainda assim é necessário a participação de um homem. Mas o anjo Gabriel diz a Maria que ela, uma mulher virgem, que nunca teve relação sexual, será mãe. Quão grande milagre maior é este da concepção de Maria em relação a Elizabeth, que apesar de ser velha e ser estéril, tudo aconteceu de maneira natural. E Deus interferiu na sua esterilidade apenas. Mas aqui, meus irmãos, é muito além. Nós não temos um homem pai de Jesus. Nós não temos uma mulher que vai precisar manter relações sexuais para dali gerar um filho que será o Salvador. Tudo é obra miraculosa de Deus. É gerado pelo Espírito Santo. Outro evangelho vai nos dizer. Jesus é gerado pelo Espírito Santo de Deus. E sabe, se era difícil para Elizabeth ou para Zacarias crer naquelas coisas, o que dirá para Maria? Mas ela creu. Ela não duvidou como Zacarias. Ela creu naquilo que o anjo lhe disse. Ela creu que em seu ventre seria gerado miraculosamente o Filho de Deus Altíssimo. Veja a descrição daquele que será gerado por Deus no ventre de Maria. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande,
será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. O seu reino não terá fim. Que diferença para o profeta João Batista. O anjo diz que João será grande, mas Jesus será maior do que João. João é filho de um sacerdote e de uma mulher, Elizabeth, mas Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Altíssimo que está vindo ao mundo agora. E ele, diz as Escrituras, receberá o trono de Davi, o trono de Israel. Ele é da família de Davi, por isso Davi é chamado seu pai aqui. E ele reinará para sempre. Lembre, todos os reis morrem. Salomão morreu, Davi morreu, todos os reis que vieram depois morreram. Todos que nós conhecemos no passado morreram. Mas Jesus, diz o texto, essa é a anunciação para Maria. O anjo diz: ele reinará para sempre sobre a casa de Davi, seu pai. Que grandes notícias, irmãos. Enquanto Elizabeth dará à luz um profeta cheio do Espírito Santo, Jesus Cristo, filho de Maria, será o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Será o Filho do Deus Altíssimo. Virá miraculosamente de uma virgem. Maria então questiona: como será isso, visto que eu não conheço homem algum? É uma dúvida sincera. Então o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Ela recebe a notícia, irmãos, e eu quero que vocês entendam quão extraordinária é essa notícia para uma pessoa receber. Ela recebe a notícia de que Deus em carne será gerado nela, e ela dará à luz uma criança que é homem e Deus. Quando ela pergunta: como pode ser possível, já que eu não conheço, isto é, não tive relação sexual com homem nenhum, como eu posso engravidar? E o anjo diz: é o Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti e fará uma sombra sobre ti. Essa linguagem é a mesma da criação, em que o Espírito choca a criação como uma galinha que choca seus ovos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. É a mesma expressão. O Espírito Santo fará sombra, pairará sobre ti, Maria. E é nesse momento que Maria vai conceber. Não é uma relação sexual. O Espírito não tem carne e matéria. É um poder miraculoso de Deus que fará com que o ventre dela produza do Espírito Santo uma criança, um homem, que é Deus e que é homem. Irmãos, pensem nessa notícia. Pense em uma mulher virgem receber essa informação. Se vocês acharam o caso de Zacarias e Elizabeth extraordinário e difícil de engolir, de aceitar, o que dirá Maria? Não é à toa que José, quando soube da notícia, ficou desconfiado, zangado, quis deixar Maria secretamente. Foi preciso que o mesmo anjo fosse até ele e dissesse: olha, fica tranquilo, o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Deus estava ali, irmãos. Deus estava ali. O Logos divino estava ali. O Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali no ventre de Maria. E a grande maravilha, irmãos, é que essas duas histórias de fato são unidas aqui no final da passagem que nós lemos. Depois que Maria recebe esta informação, o anjo diz o seguinte para ela:
Tem um detalhe, Maria. A tua prima também está grávida. Aquela que era chamada estéril está grávida e já está no 6º mês de gravidez. Elizabeth. Olhe como o anjo fala isso. E eis, verso 36, que tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para ela, já está grávida há 6 meses, ela que era chamada estéril. E o que acontece? Maria corre para visitar a sua prima. Ela sobe as montanhas, onde Elizabeth morava, num lugar montanhoso, ela sobe as montanhas. O texto diz ainda: e Maria, verso 39, se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá e entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. Ela foi até a sua prima, irmãos. Note que o verso 37, ele diz o seguinte: parece que tudo aqui é algo realmente inacreditável. Tudo que foi dito para Elizabeth, tudo que foi dito para Maria, dito para José, tudo que foi dito para Zacarias, é algo realmente inacreditável. O verso 37, o anjo então diz: mas para Deus nada será impossível. Ninguém acreditaria nessa história, irmãos. Ninguém conceberia que algo assim fosse possível. Para nós é impossível, mas para Deus nada disso é impossível. Para Deus que criou o mundo, para Deus que faz todas as coisas, para Ele que é o Todo-Poderoso, nada é impossível. Ele pode fazer uma mulher velha, estéril, ser mãe de filhos, diz o salmista. Ele pode fazer com que uma virgem engravide. Ele pode fazer com que uma mulher virgem carregue no seu ventre o Filho de Deus, o próprio Deus. Nada é impossível para Deus. Então, essas duas mulheres que recebem essa notícia maravilhosa, extraordinária, se encontram. Maria corre para visitar Elizabeth na sua casa, na sua cidade. Ela entra na casa, sauda Elizabeth. E veja que coisa maravilhosa, irmãos. Porque lembrem, não está só Maria e Elizabeth ali. Está também João Batista no ventre de Elizabeth e Jesus no ventre de Maria. Ela já está grávida aqui. E aconteceu que quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê, João Batista, saltou no seu ventre. E Elizabeth, a mãe, foi cheia com o Espírito Santo. A questão aqui não é Maria. O catolicismo vai tomar essa passagem e dizer: veja quão importante é Maria, porque quando ela fala, muita coisa aqui extraordinária acontece. O bebê salta de alegria ao ouvir a voz de Maria. Elizabeth, ao ouvir a voz de Maria, fica cheia do Espírito Santo. Então Maria, de fato, deve ser adorada. Mas não, irmãos. Aqui não é Maria. Aqui é aquele que vem com ela. É aquele que é o grande rei. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que já está no seu ventre. O texto diz claramente que João Batista, que já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, salta de alegria diante do Senhor Jesus, não é diante de Maria. É porque a presença do seu Criador está ali do lado dele, barriga com barriga, eles estão próximos. É a presença de Jesus, é a presença de Cristo, é a presença de Deus ao lado de João, próximo a João Batista, que enche João Batista no ventre de alegria. Com 6 meses de gravidez, um bebê já tem muito da sua formação concluída, ou pelo menos já muita coisa avançada na sua formação. O texto diz que o bebê se mexe, salta. O bebê, ele começa a espernear no ventre de Maria de alegria. Irmãos,
essa passagem aqui, essa passagem ela é tão importante para o nosso tempo, irmãos, porque ela quebra no meio tanta concepção falsa. Hoje as pessoas, numa loucura, numa cegueira diabólica, estão fazendo campanha para matar crianças no ventre. Veja, João Batista já era cheio do Espírito Santo no ventre. As feministas precisam saber disso. Ele salta de alegria ao ouvir Maria falando, mas veja, porque Jesus está ali no ventre dela. O Salvador está ali próximo a ele. E ele, miraculosamente, irmãos, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, percebe a presença de Jesus, que é, lembre, naquele momento, muito mais novo que ele em formação. Maria nem tinha barriga ainda. Recém-concebido Jesus. Quando o anjo dá as notícias, naqueles dias ali, ela já corre. Talvez na mesma semana, ela corre para Elizabeth. E ela está diante dela, carregando já Jesus no ventre. Poucas semanas de vida. E João Batista se alegra na presença dele. Lembre, esse homem, João Batista, já era cheio do Espírito Santo. Aqui ele é cheio do Espírito Santo. A expressão que nós temos aqui de alegria e de saltos de alegria de João Batista é a evidência e o cumprimento das palavras do anjo Gabriel para Zacarias, de que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E aqui diz que a sua mãe, ao ouvir isso, também é cheia do Espírito Santo. E veja, irmãos, veja as palavras de Elizabeth. Depois que o texto diz que ela escuta a saudação de Maria e recebe o Espírito Santo de Deus, fica cheia do Espírito Santo, ela então diz: abençoada és tu entre as mulheres e abençoado é o fruto do teu ventre. Maria de fato foi uma mulher abençoada por Deus, foi escolhida pelo Senhor, por Deus, para trazer ao mundo seu Filho amado. Mas lembre, Elizabeth diz: abençoado é o fruto do teu ventre, Jesus. E ela então diz: e por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor? Veja como ela chama Maria. Não é Maria, é o Senhor de Maria. É a mãe do meu Senhor, ela diz. A questão é o Senhor que Maria carrega no ventre. Pois eis que assim que a voz da tua saudação soa aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada a que creu, por haver cumprido, pois verá o cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Olha, irmãos, João Batista, quando cresce e se torna um pregador do Evangelho e começa a anunciar Jesus Cristo, quando seu ministério começa no tempo determinado por Deus, e ele então sai do deserto da Judéia, onde ele viveu a maior parte da vida, isolado, comendo gafanhotos, mel, e então vai para as regiões da Judéia para começar o seu ministério de pregador e anunciador do Senhor Jesus. Esse homem que disse várias vezes: eu não sou ele, ele é maior do que eu. Esse mesmo homem que, quando esteve diante de Jesus, apontou para os seus discípulos, aqueles que o seguiam, e disse: sigam a ele, é dele que eu falo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou apenas um pregador, a minha palavra e a minha pregação foram usadas por Deus para trazer muitos de volta aos caminhos do Senhor, mas aquele é o Senhor, é dele que eu prego, é sobre ele que eu falo, ele veio ao mundo para ser o Salvador. João Batista, quando esteve com Jesus e conversando com Jesus, e Jesus disse que vai ser batizado por ele, João Batista disse: não, Senhor, eu não posso ser batizado
eu não posso batizar o Senhor, tu é que tem que me batizar, tu é o Senhor, eu sou o teu profeta. E João diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias do teu chinelo, as correias do teu chinelo. Tu és o Senhor, eu sou um escravo, imprestável, um servo apenas. Ele reconhece, irmãos, o Senhor Jesus e a grandeza daquele que ele veio anunciar. Essa era a missão dele. Jesus é maior, muito maior. Jesus é Deus. Hoje, dia 24 de dezembro, no mundo inteiro se celebra o nascimento de Jesus, esse evento da anunciação. E nós vimos aqui quão maravilhosa foram as coisas que aconteceram para que ele viesse ao mundo, o nosso Salvador. Quão grande, irmãos, é o nosso Senhor. Nós vimos aqui que Deus estava no ventre de Maria. Um homem estava sendo formado com duas naturezas, uma natureza humana sendo formada, mas a natureza divina inteira estava lá. Total, completa, inteira, verdadeiramente. E esse homem é o Salvador do mundo. Nós o celebramos, nós bendizemos o seu nome, nós pregamos a sua palavra, nós somos em parte como João Batista, porque somos servos do Senhor, chamados e convocados por esse nosso Senhor Jesus, para sermos os seus pregadores, as suas testemunhas, para sermos aqueles homens e mulheres que vão anunciar o seu nome e a sua salvação e o perdão dos pecados a todos que creem nele. Nós somos as fiéis testemunhas de Jesus Cristo, igreja. Vocês, à semelhança do profeta, precisam pregar a palavra de Jesus, precisam chamar as pessoas a vir a Cristo, confessando os seus pecados, crendo no Senhor, para serem batizadas, serem salvas pelo Senhor. Nós temos essa tarefa, irmãos. O Salvador Jesus já veio ao mundo. O nosso Salvador nasceu de uma virgem, de maneira miraculosa, poderosa, ele veio cumprir a sua tarefa. Quando o momento de Jesus iniciar o seu ministério foi chegado, ele cumpriu cabalmente a tarefa que recebeu do seu Pai. Ele veio ao mundo, diante de todas as coisas miraculosas que nós vimos, com o objetivo, irmãos, de nos salvar dos nossos pecados. Veja, essa história é fantástica, irmãos. A maneira como Jesus nasceu, tudo que aconteceu, e tudo isso para nós, para nos salvar, nós pecadores, indignos, defeituosos, tendentes sempre a fazer aquilo que é errado, reprovado. Deus envia o seu Filho nessas circunstâncias, de maneira tão miraculosa e especial, para vir dar um jeito de nos salvar, entregando Ele mesmo a sua vida no madeiro por nós. Isso é o Natal. O Natal não é lembrar do nascimento de Jesus, é lembrar que Ele nasceu para cumprir uma missão, é lembrar que Ele nasceu para morrer, é lembrar que Ele nasceu para entregar a vida em favor dos pecadores. Nós só poderíamos ser salvos se Jesus viesse ao mundo como um homem e morresse naquele madeiro maldito. Se Ele tivesse vindo ao mundo e não tivesse entregado sua vida no madeiro por nós, não haveria salvação. Haveria o nascimento miraculoso e todas as coisas que vimos aqui, mas se Ele não morresse pregado na cruz, se o seu sangue não fosse vertido por nós no madeiro, não haveria salvação. Estaríamos para sempre condenados ao pecado, à escuridão das trevas densas eternamente. Mas Ele veio ao mundo, nasceu para morrer por mim, morrer por você e morrer por todos os seus eleitos.
Ele veio para entregar-se, Ele veio para doar-se, Ele veio entregar o seu sangue precioso, irmãos, no madeiro por nós. Ele veio sangrar, sofrer, ser humilhado por você, em seu lugar, para pagar o preço da sua condenação. Ele veio receber a sua sentença, cumprir a sua sentença, a sua condenação, e Ele fez isso completamente naquela cruz em Jerusalém, no Monte da Caveira, no Calvário. Quando os cravos o pregaram na madeira, e quando mais tarde ele expirou, morrendo na cruz, a missão daquele que veio nascer de uma virgem foi cumprida cabalmente. Todo o preço do seu pecado, todos os seus pecados, sem nenhuma exceção, todo e cada um deles foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para nós, meus irmãos, essa é a grande notícia. Talvez seja por isso que nas Escrituras nós não temos nenhuma ordem expressa para celebrar o Natal, mas temos ordem expressa para celebrar a morte de Jesus, e o fazemos na ceia do Senhor. A ceia é a celebração da morte expiatória em nosso lugar. A Bíblia fala muito da morte de Jesus, do valor da sua morte, fala muito das coisas maravilhosas que a morte dele nos trouxe. A salvação, obviamente, a maior de todas elas. E somos chamados como povo de Deus a nos alegrar na morte. Somos chamados a adorá-lo porque ele morreu por nós. Mas nada além dos registros históricos do nascimento de Jesus é dito na Escritura. Nós nos alegramos, é claro, com o nascimento do nosso Senhor. Ficamos felizes porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. No episódio do nascimento de Jesus, nós vamos encontrar as pessoas se alegrando quando ele nasce. Elizabeth se alegra quando está diante de Maria, porque ela traz no seu ventre Jesus. João Batista salta de alegria diante de Jesus no ventre de Maria. Os anjos de Deus, quando Jesus nasce, vão falar para os pastores e eles se alegram. A Bíblia diz que os reis também recebem a notícia e vão adorar a Jesus, e os reis se alegram. Os próprios anjos de Deus se alegram quando ele nasce. Não é pecado se alegrar com o nascimento de Jesus, pelo contrário, nós temos de fato que nos alegrar com o nascimento de Jesus, mas a sua morte é aquilo que é o mais precioso para nós. Mas para morrer, ele precisou nascer. Ele precisou estar no ventre de Maria. Ele precisou ser gerado pelo Espírito Santo. Precisou vir ao mundo como um homem. Por isso o seu nascimento é tão importante, porque sem ele não haveria a morte de Jesus, que nos dá a salvação. Celebrem o nascimento de Jesus de forma apropriada, meus irmãos. É o momento que nós devemos nos confraternizar, nos alegrar, festejar. Foi assim historicamente. Vimos que os anjos adoravam e celebravam o nascimento de Jesus, porque é muita alegria a chegada do Salvador. Então façam de maneira certa. O nascimento de Jesus não é comilança, não é bebedeira, não é orgias. O nascimento de Jesus não é as coisas que o mundo pagão faz por aí, ou que o falso cristianismo faz por aí. O nascimento de Jesus deve ser um momento que nós vamos meditar na graça de Deus que nos foi dada por Ele, em mandar o seu Filho ao mundo, nascer e vir a um mundo cheio de pecado, contaminado de pecado, um mundo amaldiçoado desde o Éden. É mandar o seu Filho para sofrer em nosso lugar. Nós devemos meditar nisso, no nascimento de Jesus. É pensar que Ele maravilhosamente decidiu se entregar por nós desde o seu nascimento, sendo fiel àquilo que o seu Pai lhe deu para fazer do primeiro ao último dia. É isso que nós devemos meditar. Toda a nossa festa, a nossa celebração deve ter como base, deve ter como alvo isso.
O Salmo 104 diz que Jesus deu o vinho para os homens, para alegrar o coração dos homens. Então, se você no dia 24 vai para uma confraternização, vai tomar uma taça de vinho, não vá fazer isso pelas motivações erradas. Celebre o nascimento do seu Senhor que veio morrer por você. É isso que você deve fazer, da maneira apropriada, certa. É por Cristo, é pelo meu Senhor Jesus, é por aquele que veio ao mundo por mim, é por aquele que veio morrer no meu lugar, é por ele que eu me alegro, que eu celebro, que eu agradeço a Deus pelo meu amado Salvador Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra, que não só me salvou, mas tem me sustentado todos os dias, pelo seu poder, pela sua graça, a sua generosidade, o seu amor por mim. Celebre apropriadamente, irmão. Alegre-se no Senhor, mas alegre-se de maneira apropriada. Tem muitas coisas, irmãos, que esse texto nos ensina aqui, e que eu não vou poder hoje falar com vocês, talvez volte outra vez nesse texto depois, mas tem coisas maravilhosas demais aqui. Cristo é o maior de todos, só Ele é o Salvador. Nenhum dos profetas, nem João, pode salvar os homens. Todos são servos. Por mais importante que sejam na história da redenção, por maior que seja o papel que eles carregam, todos são servos, como João Batista. João diz: eu sou o pior dos servos, eu estou na classe mais inferior dos servos do Senhor. Eram aqueles que só serviam para desamarrar sandálias dos seus donos de escravos. Os donos de escravos, quando chegavam em casa com seus pés enlameados, empoeirados, e um escravo era tão imprestável que não servia para nada, ele apenas ia desamarrar as sandálias do servo, só servia para isso. E João diz: eu não sou digno nem de fazer isso pelo Senhor. Veja que nível João se coloca como servo de Cristo. Ah, meus irmãos, que o nosso Deus nos dê graça para ter o mesmo espírito e a mesma alegria diante do Senhor Jesus, e a Ele seja dada toda a glória e todo o louvor eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, igreja. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Já há 2000 anos, o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu. É uma dádiva maravilhosa, nosso Deus e Pai, que recebemos de Tuas mãos. O nosso Salvador, o Senhor o enviou ao mundo para nos dar vida, derramar Seu sangue majestoso por nós. Obrigado, Senhor Deus. Que o Teu nome seja sempre louvado, lembrado, glorificado, Senhor Deus. E que o nome de Jesus Cristo, Salvador, também, igualmente, seja festejado e glorificado pelo povo dEle, pela igreja, pelo povo, Senhor Deus, que foi comprado pela Sua morte na madeira. Deus, nós Te louvamos, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a andar nos caminhos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos ajude a honrá-lo e glorificá-lo da maneira como convém, como servos de Deus, como homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus. Ó Senhor, muito obrigado por se fazer o Senhor mesmo, carne, e vir a esse mundo, padecer em nosso lugar. Te louvamos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que dirige o Teu povo, que enche o nosso coração de alegria, de fé, de obediência. Louvado seja o Senhor, Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por todas as coisas que tem feito. Hoje e para sempre vamos Te exaltar, Senhor Deus. Eternamente vamos cantar louvores ao Teu nome precioso. Estaremos sempre lembrando dos grandes feitos do Senhor, das grandes obras do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, perdoe nossas ofensas e pecados, em nome de Jesus. Amém.